Shalom, shalom, bom dia. Hoje eu estarei lendo o livro de Jó, capítulo 1 ao 3, e após Salmos 119, do capítulo 145 a 160. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Além disso, tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais importante do Oriente. Os seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, já mandava chamá-los e os purificava. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez meus filhos tenham em seu coração pecado e amaldiçoado Deus. Esta era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então o Senhor disse a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Satanás respondeu: será que Jó não tens razão para temer a Deus? Acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele, da casa dele e de tudo que ele possui? Tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Estende, porém, a mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque diretamente nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos pastavam por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outra mensageira e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: os caldeus vieram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: os seus filhos e suas filhas estavam em um banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito, muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou sobre eles. Todos morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostou-se com o rosto na terra em adoração e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou Deus de coisa alguma. Em outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então o Senhor disse a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Satanás respondeu: pele por pele, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a mão e fere a sua carne e os seus ossos, e verás se ele não te amaldiçoa na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas poupe a vida dele.
Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, tentando, sentado entre as cinzas. A mulher dele lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus, mas não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou contra os lábios. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Sofar de Naamate, souberam de todo o mal que havia atingido, saíram cada uma da sua região e combinaram de ir juntos para expressar condolências e consolar Jó. Quando ergueram os olhos à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em voz alta. Cada um deles rasgou seu manto e lançou pó sobre a cabeça. Depois os 3 se sentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma só palavra, pois viram que o seu sofrimento era muito grande. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia que nascera. Ele disse: Pereça o dia do meu nascimento e a noite em que disse: Nasceu um menino. Que aquele dia se transforme em trevas. Que Deus lá do alto não se importe com ele e a luz não resplandeça sobre ele. Que as trevas e as sombras da morte o chamem de volta. Que uma nuvem se ponha sobre ele e o negrume do dia o aterrorize. Que a densa escuridão se apodere daquela noite. Que ela não seja incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Que aquela noite seja estéril, e nela não se ouça brados de alegria. Amaldiçoem aquela noite os que amaldiçoam os dias e são capazes de atiçar o Levitã. Que as estrelas matutinas daquela noite fiquem escuras. Espere ela em vão pela luz do sol e não veja os primeiros raios da alvorada, pois não fechou as portas do ventre materno, nem evitou que eu contemplasse tanto sofrimento. Por que eu não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre materno? Por que houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem? Agora eu, bem, poderia estar deitado em paz. Eu dormiria e acharia repouso junto aos reis e conselheiros da terra, que destruíram para si lugares que agora jazem em ruínas, ou junto a governantes que possuíam ouro e enchiam as suas casas de prata. Por que não me sepultarem como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Ali os ímpios já não se agitam, e ali os cansados permanecem em repouso. Os prisioneiros também desfrutam sossego, e já não ouvem os gritos do feitor de escravos. Os pequenos e grandes ali estão, e os escravos estão livres dos seus senhores. Por que se dá a luz aos infelizes e vida aos de alma amargurada, aos que anseiam pela morte que não vem, que a procuram mais do que um tesouro oculto? Aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura. Por que não se dá vida junto? Por que não se dá vida àquele cujo caminho é oculto e a quem Deus fechou as saídas? Por que me vêm suspiros em vez de comida? Os meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso. Somente inquietação. Salmo 119, 145. Clamo de todo o coração, responde-me, Senhor, e obedecerei aos teus estatutos. Clamo a ti, salva-me, e obedecerei aos teus testemunhos. Antes de amanhecer, me levanto e suplico pelo teu socorro. Na tua palavra, depositei a minha esperança. Os meus olhos estão abertos nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Ouve a minha voz conforme o teu amor leal. Faz-me viver, Senhor, conforme as tuas ordenanças. Os meus perseguidores se aproximam com más intenções, mas estão diante da tua lei. Tu, porém, está perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Há muito aprendi dos teus testemunhos. Tu o estabelecestes para sempre. Olha para o meu sofrimento e livra-me, pois não me esqueci da tua lei.
Defende a minha causa e resgata-me. Preserva a minha vida conforme a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois eles não buscam os teus estatutos. Grande é a tua compaixão, Senhor. Preserve a minha vida conforme as tuas ordenanças. Muitos são os meus adversários e os meus perseguidores, mas eu não me desvio dos teus testemunhos. Com grande desgosto vejo os infiéis, porque não obedecem à tua palavra. Vê como eu amo os teus preceitos. Dai-me vida, Senhor, conforme teu amor leal. A verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças permanecem para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Obrigada, Lô. Interessante como o Salmo se relaciona, né, com o livro de Jó. É impressionante o alinhamento. Bom, queridos, o livro de Jó é um livro muito forte. É um livro que ele vai abrir o nosso entendimento, né? Vai mostrar que muitas vezes aquilo que nós temos por razão, né? O livro de Jó, ele vai nos confrontar nesse ponto, de mostrar que a matemática de Deus não é como a nossa, né? E é uma realidade muito tremenda, e isso nos traz uma chave para que a gente possa ter uma perspectiva, né? Além das nossas limitações, além de uma visão humana limitada, e o Senhor vem e nos amplia uma visão acerca do reino dele. Então, o livro de Jó ele vai trazer muitas chaves para nós. A gente vê no capítulo 1 que Jó, ele era um homem íntegro, né? E ele aqui vai passar por uma situação, por uma prova, por um teste, que aos nossos olhos, né, é algo realmente quase que insuportável. E a palavra fala que Jó, ele era perfeito em sua conduta, um homem íntegro, e as escrituras falam que ele temiam o Senhor, e que ele se desviava do mal. Então, é uma definição aqui de sabedoria, de honra, de fidelidade. E a gente vê que Satã, o nosso adversário, ele aparece como acusador, né? E ele vai questionar a motivação da retidão de Jó. Olha que interessante. Você já parou para pensar nisso? Porque ele vai lá, ele não tinha o que acusar Jó. Porque a palavra descreve que ele era perfeito na sua conduta. Então, Satanás não tinha o que acusar. Então, ele vai e ele acusa a motivação da retidão de Jó. E aí a gente vai ver no capítulo 2 que a segunda prova de Jó ela é ainda mais severa, né, do que a primeira. Então, a saúde de Jó, ela vem, ela é atacada, e aí a sua esposa ali, em desespero, né, vai sugerir a ele ali, amaldiçoe a Deus e morra, né. Só que essa palavra aqui, no hebraico, queridos, ela não está traduzida corretamente, tá? Porque amaldiçoa a Deus, essa expressão no hebraico, ela não pode ser colocada uma palavra de maldição ao lado da palavra que representa o nome de Deus, tá? Então, nós sabemos que tem em torno de 72 nomes de Deus que fazem referência ao Altíssimo, né? Então, na palavra, você nunca vai ver uma palavra assim, de maldição ao lado da palavra Deus. Então,
ela fala, abençoa o teu Deus e morre, num sentido irônico da coisa. Então, quando eles foram fazer a tradução, eles colocaram a palavra amaldiçoa teu Deus, tá bom? Então, essa é uma informação para você saber como está no original, tá? Então, Jó entende o que ela está falando ali, né, a ironia dela, de uma forma ali até revoltada com a situação, né, e ela vendo o homem, o marido ali dela servindo a Deus, tendo uma conduta e tudo aquilo acontecendo, ela vai ter um impulso carnal diante daquilo ali, né, e fala isso, abençoa o teu Deus e morre, né, e Jó vai dizer para ela, né, receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Gente, que sabedoria, né? Que sabedoria, que visão transcendental, é algo assim, realmente, que a gente olha e nos constrange, né? A atitude de Jó, a postura dele, a visão dele. E aí no capítulo 3, a gente vê aqui a humanidade de Jó na expressão aqui, podemos dizer, mais crua. Aqui começa a aflorar, né, a humanidade de Jó, e ele amaldiçoou o dia do nascimento dele, expressando aqui o mais profundo desespero da alma humana. E, gente, a gente vê a intensidade dessa prova que ele passa, né? E aí, o versículo que eu quero destacar nessa manhã é Jó 21, 21. Ele diz assim: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O reconhecimento da soberania de Jó aqui é algo muito forte. Ele reconhece que literalmente tudo vem de Deus. Ele tem aqui uma consciência da nossa condição temporal. Ele aceita, né, a mortalidade, ele tem uma consciência, e isso aqui é extraordinário. Isso aqui é extraordinário. Porque ele entende, ele reconhece, olha, eu cheguei nu aqui. Eu cheguei nu. E nu eu vou tornar da onde eu vim. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É uma consciência que muitas vezes pessoas levam uma vida inteira e não têm essa consciência. Não reconhecem a soberania de Deus. Não reconhecem que tudo, absolutamente tudo que nós temos vem dele. Tudo. Tem pessoas que vivem a vida muitas vezes agarradas, né, em bens materiais, pessoas que não conseguem nem dizimar, não conseguem nem devolver a 10% do que o Senhor te dá. Porque, na verdade, tudo que você tem, absolutamente tudo, tudo é dele, tudo vem dele. E ele pede para que você devolva 10% como um ato de confiança nele, um ato de gratidão, um ato de fidelidade, para que você demonstre que o seu coração não está no dinheiro, não está nos bens materiais, mas está nele, para que você declare com esse ato público. É um ato que ele não é só público no sentido natural, mas ele é um ato público no sentido espiritual, porque você está ali declarando no reino natural, no reino do espírito, que a tua confiança está no Senhor e não em Mamon, e não no dinheiro. A tua confiança está naquele que provém, está no provedor de todas as coisas. Esse é um pequeno detalhe, queridos, é um pequeno ponto, mas que mostra muito acerca da vida das pessoas. Então, Jó, ele tem um reconhecimento de que tudo vem do Senhor. Ele tem uma consciência. Parece tão simples, mas tem muita gente que não tem.
essa consciência. E aí ele vai dizer, mesmo na perca dele, mesmo no sofrimento dele, ele adora o Senhor. Mesmo na perda, ele bendiz o nome do Senhor. Então, aqui me traz muita referência também do nosso próprio Messias. Traz uma referência muito forte de Yeshua, porque ele se esvaziou de si mesmo e ele se humilhou até a morte. A palavra fala isso. Ele se humilhou até a morte, ser forte demais. Ele confiou plenamente no Pai. Em Filipenses 2,7 está escrito: Yeshua se esvaziou, tomando forma de servo, e humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Então, esse ponto aqui de Jó, ele prefigura, ele aponta muito para Yeshua. Então, Jó nos mostra, queridos, algo muito forte nessa manhã. Sabe o que que é? Que a verdadeira fé, ela não depende de circunstâncias. Esse é o ponto. Muitas pessoas esmorecem na fé quando as coisas não vão bem. E aí você vê que não entendeu nada. Não entendeu nada. A verdadeira fé, ela transcende. Nós não seguimos a Deus por circunstâncias. Não seguimos a Deus para obter, né, bênçãos, para obter o favor, para obter conquistas. Se fala muito disso, né? É gostoso a gente ouvir isso, não é? É gostoso você chegar, ouvir uma palavra. Olha, você vai vencer, você vai ter vitória, você vai prosperar, você vai isso. É gostoso, a gente quer ouvir. A nossa carnalidade, ela quer isso. É bom, é gostoso. Mas servir a Deus é muito mais do que isso. Porque Deus, ele é um Deus que ele tem prazer em abençoar os seus filhos. O Senhor, ele se satisfaz em abençoar. Ele tem prazer na bondade, na generosidade dele. Deus é um Deus abundante. Sim, Deus é um Deus que ele prospera os seus. Deus é um Deus que nos coloca como herdeiros de um reino que é infalível, que é absolutamente rico, poderoso. Mas a verdadeira fé, ela não é sobre aquilo que Deus pode fazer, não é sobre as mãos dele. Não é sobre você buscar as mãos dele, mas é sobre você buscar o coração dele. É sobre você viver por ele, porque você ama a ele, você ama quem ele é, não aquilo que ele pode te dar, mas por você amar o coração dele, por nada mais na tua vida importar se você não tiver ele. E é isso, queridos, que nós precisamos entender nessa manhã. É isso que você que está assistindo essa gravação dessa palavra precisa alcançar nessa manhã. Porque de nada vale você ter tudo nessa vida e não ter o maior amor, e não ter a presença do Eterno. A verdadeira fé não depende de circunstâncias. Jó nos ensina aqui como é importante e como é possível confiar em Deus mesmo quando nós não compreendemos. É doloroso, é. A gente vê ali que Jó, ele passa por níveis na aprovação dele. E cada vez foi mais intenso. Mas em todo o tempo Deus estava observando. E eu tenho certeza que Deus estava torcendo para que ele fosse aprovado. Porque Deus conhecia ali o caráter, conhecia ali o coração de Jó.
Então, Jó nos ensina, num terceiro ponto dentro desse versículo, a santificar o nome dele em todas as situações. Em todas as situações. Jó consegue adorar o nome do Senhor em todas as situações. Você já parou para pensar nisso? No momento que você está mais atribulado, no momento onde a prova está com ardor, você consegue adorar o Senhor. E não é só da boca para fora. Não é só, eu tenho que adorar o Senhor, eu vou adorar. Não, você adorar o Senhor dele. Porque a verdadeira adoração, ela flui do íntimo do teu coração. É algo que vai além de você declarar apenas com palavras. Mas a palavra fala que o Senhor, ele procura, os olhos do Senhor procuram, passeiam pela terra e procuram verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. E a palavra diz que Jó adorou o Senhor em todas as situações. Então, a gente analisando esse versículo, quando Jó ele fala saí do ventre de minha mãe e nu tornarei de onde vim. Esse termo ele aparece 2 vezes na palavra. E ele vai criar aqui algo que no hebraico é muito comum. Às vezes, aquele trecho, aquela expressão, ela vai se repetir 2 vezes. E isso é um paralelismo que existe no hebraico, que traz o quê? Uma ênfase. É quando algo precisa ser enfatizado, tá? É que nem quando a gente fala shalom, shalom. É para enfatizar aquela paz. É como se fosse uma paz em porção dobrada. É como se fosse mais paz ainda, né? Para enfatizar. Aqui, quando ele fala nu, aparece 2 vezes. Você pode observar ali no texto. Então, enfatiza o quê? A condição humana. A condição humana. Nu é o que somos. E essa consciência é muito extraordinária. E aí ele fala, né? Nu saí, que indica que interessante isso, né? Indica esse movimento de saída. E depois ele fala, e tornarei, é o retorno, né? Para lá, se referindo o quê? Se referindo ao pó, né? Ao pó. Literalmente, ele tem um reconhecimento aqui, bem, assim, como é que eu posso dizer? Realista, né? Um reconhecimento aqui é quando a ficha cai, né? Quando a ficha cai mesmo, literalmente. Então, isso a gente encontra onde, queridos? Em Gênesis 3:19. Porque tu és pó e ao pó tornarás. Olha o alinhamento aqui da palavra. Então, aqui nesse momento, Jó também, ele traz esse ponto aqui de reflexão, reconhecendo a soberania e a autoridade de Deus. E você pode estar pensando assim, mas esse Jó era tão bom, né? Por que que Deus provou a ele? Por que que Deus permitiu que isso aconteceu com ele? Por que que Deus, né, liberou Satanás ir lá? Porque vocês sabem que nada acontece sem a permissão de Deus. Vocês sabem que o diabo, ele não tem poder, tanto é que não tem, que a gente viu claramente aqui que o diabo chega para pedir permissão para Deus.
Ele chega lá para pedir permissão para tocar em Jó. Porque ele sabe que sem a permissão de Deus, ele não tinha a mínima chance. A começar por ali. É isso que você tem que entender. O que que acontece? Muitas vezes, o diabo ele toca quando você dá brecha, você abriu brecha, o que que você está fazendo para ele? Você está dando direito legal, porque as coisas no reino funcionam com regras, queridos. As coisas têm regras. Os princípios, eles são inabaláveis. Eles regem as dimensões, eles regem o reino natural, eles regem absolutamente toda a criação. Deus, ele é soberano. Entenda que o diabo, ele não é, né, ele não está lutando com Deus, ele não tem a mínima chance. Ele é criatura. Ele é criatura. Ele era um anjo. Ele era um anjo que se rebelou contra o Senhor. Então, entenda, ele é uma criatura. Agora, quando você abre uma brecha, aí ele tem direito legal. Você dá esse direito a ele para te tocar. Entendeu? Tá? E aí a gente vai entender mais para frente o porquê que essas coisas aconteceram com o João. Por que que essas coisas aconteceram? Certo? Então, para a gente finalizar a reflexão dessa manhã, esses dias vão ser bem fortes, tá? Bem impactantes. Jó aqui, ele vai revelar, ele começa aqui trazendo para nós a primeira reflexão aqui do livro de Jó. É literalmente a gente entender a essência da fé verdadeira. Você fazer uma avaliação na sua vida hoje. Como está a sua fé? Será que a sua fé já galgou um nível de maturidade e chegou na plenitude da sua essência? Porque a fé verdadeira, ela é isso. Ela não se baseia, ela não se fundamenta nas circunstâncias. A gente vê aqui um homem que perdeu tudo. Perdeu filhos, que, meu Deus, gente, pensa numa dor insuportável de perder filhos. Ele perdeu bens. Jó era um homem muito próspero, né? Ele se assentava às portas da cidade, ele julgava as pessoas, ele era um homem muito influente. Ele perde filhos, bens, saúde, perdeu a saúde. E ainda assim, ele adorou o nome do Senhor. Então, ele mostra que a esperança que não está nas coisas que são temporais, mas está naquele que é eterno. Então, a fé autêntica, ela também não é ausência de dor, mas é a presença de confiança no meio da dor. Entende? É forte isso, né? É forte. A nudez aqui, física, simboliza também, sabe o que, queridos? Uma nudez espiritual diante do Senhor. Jó aqui, ele estava despojado das pretensões, ele estava despojado de máscaras, ele estava aqui nu completamente da sua autossuficiência. Gente, isso é muito forte. Pega essa chave nessa manhã. Entende a forma como Jó se coloca diante do Senhor, nu, completamente nu, sem máscara, sem pretensões, sem orgulho, sem autossuficiência. Ele reconhece aqui que ele é totalmente dependente da graça de Deus. Totalmente, ele declara: eu sou nu, eu não tenho nada, Senhor, senão a Ti. Eu sou totalmente dependente de Ti.
Esse reconhecimento e essa fé é a fé que move montanhas. É aquela fé que adora em vez de amaldiçoar. É aquela fé que adora em vez de se revoltar. Porque tem pessoas que quando estão passando na prova, quando está passando na tribulação, se revolta. Se revolta contra Deus. E fala, abençoa aí teu Deus. Vai, ó. Abençoa aí o teu Deus. E morre. A revolta ali, ó, destilando nos lábios da esposa de Jó. A mulher insensata, né? Você não está fazendo tudo? Você não está aí adorando? Você não serve? Você não é isso? Você não é aquilo? Assim, queridos, como a palavra desta manhã nos mostra, um homem que adorou o Senhor na sua maior dificuldade. Gente, é uma coisa assim, ó, transcendental. Porque tem gente que passa por prova e acha, né, que o que ela está passando é a pior coisa do mundo. Olha a vida de Jó. Vai olhar a vida de vários homens e mulheres de Deus que passaram por provações e provações em níveis e níveis bem diferentes do que você está passando. E homens e mulheres que a chave da virada deles foi se render ao Senhor, foi adorar o Senhor, foi estar atento a Ele e entender, Senhor, o que o Senhor quer de mim nessa prova. Se colocar diante dEle, reconhecendo a nossa nudez e falar, Pai, Tu és tudo para mim. O que Tu queres de mim nessa prova e eu te adorarei, eu vou te adorar. Independente do que acontecer, eu vou te adorar. Todas as evidências aqui, queridos, que Jó estava vivendo, eram evidências que sugeriam um abandono de Deus. Tudo sugeria que ele estava abandonado. Mas ele perseverou. Deus ficou em silêncio nessa jornada. Mas ele perseverou até o final. Ele perseverou até o final. Analise agora a sua vida. Analise as suas provas. E entenda o que o Senhor está falando nessa manhã, porque Deus quer te levar num outro nível. Deus quer te mostrar que às vezes você acha que você tem fé. Às vezes você acha que você entendeu o que é fé. E o Senhor está descortinando, está abrindo a tua visão. Porque Ele deseja que você experimente de algo que é muito maior e muito mais profundo do que uma religiosidade. O Senhor deseja um relacionamento íntimo. Que você experimente uma verdadeira fé. A fé que move montanhas. A fé que cala a boca do diabo. A fé que subjuga os inimigos. A fé que te faz transcender as dificuldades, as provações. A fé que te eleva o seu relacionamento com Deus. A sua intimidade com Ele. E quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais Ele revela da sua glória. Mais Ele revela de coisas tão extraordinárias, tão maravilhosas. E quanto mais você se aproxima, mais você quer da presença. Porque você entende que todo o teu ser clama por Ele. Todo o teu ser anseia por Ele. Cada célula do teu corpo grita por Ele, pela presença.
Então, nessa manhã, queridos, o Senhor está nos ensinando algo muito forte sobre a verdadeira essência da fé. A verdadeira essência da fé. Aleluia. Que você possa ser fortalecido e que o Senhor te ministre ainda durante o dia. E nos detalhes do teu dia a dia você possa se lembrar, nas provas, nos momentos difíceis, que você possa ter a ousadia de adorar o Senhor. Que quando as coisas apertarem, que você possa fazer o extraordinário, o sobrenatural, você adorar o Senhor. Experimente, ouse adorar o Senhor quando as coisas estão difíceis. Você vai ver como vai ser diferente a começar aqui dentro de você. Que Deus te abençoe profundamente. Amanhã estamos aqui firmes e fortes juntos no propósito. Shalom, shalom, bom dia.